O Assange aí perdeu mais um passo na Grã-Bretanha e a defesa dele está dizendo que ele vai entrar com mais um recurso. Eu nem sabia que ainda cabia mais um, achei que isso agora era o fim. E a gente sabe que o presidente Lula se colocou muito claramente também nessa situação, dizendo que é um absurdo o que está acontecendo com ele, que quem defende a liberdade de imprensa tem que defender a soltura do Assange. Então, Jamil, a gente está falando aqui da situação do Julian Assange, né? Não sei se você estava ouvindo. Então, queria começar contigo para você falar um pouco do que está acontecendo aí na Europa. Eu achei até que ele não tinha mais recurso nenhum, mas eu li hoje que os advogados dele acham que ainda tem. Então, conta para a gente um pouco como é que está essa história. Elô, é uma novela longa porque ela envolve uma extradição. Uma extradição, a gente sabe que vive uma situação sempre complicada, sempre é uma batalha jurídica, basicamente. E o que é que temos agora? Nós tivemos, basicamente, na terça-feira, uma decisão, então, de não aceitar o recurso que ele apresentou para não ser extraditado. Não estamos falando aqui do crime em si, do suposto crime, não é disso. Das condições da prisão no Reino Unido e da extradição aos Estados Unidos. Esse é o ponto central. Agora, o que aconteceu? Ele foi mais uma vez derrotado, o recurso não foi aceito pela corte, e agora a esposa do Julian Assange, a Stella Assange, anunciou que sim, vai recorrer à última instância, à High Court, basicamente ao Supremo Tribunal, no caso, já com dois juízes que não participaram de nenhum dos processos anteriores dele, ou seja, uma corte completamente nova, essa é a ideia, tá? Só para a gente entender. É uma avaliação completamente nova em relação, mas aí sim é o último dos últimos recursos, não vai haver nenhum tipo de decisão depois dessa, ou seja, se ele perder esse último recurso, aí sim ele vai ser extraditado. E aí a extradição vai significar, esse é o grande medo dos advogados dele, de que signifique sim uma prisão perpétua para Julian Assange nos Estados Unidos, por todos aqueles temas que a gente conhece, mas acima de tudo envolvendo a publicação de documentos sigilosos da diplomacia americana e de questões de segurança. Vamos só lembrar o que ele revelou. O que ele revelou, na verdade, ao receber esses documentos e publicá-los, foi um enorme esquema de violações muito básicas de direitos humanos do planeta inteiro. Basicamente, é isso que aconteceu. Não é mais do que o grampeamento, o grampo do telefone de não sei quem, a avaliação de um caso específico em algum lugar do mundo. O helicóptero Apache matando jornalistas rurais. Isso. Mais do que tudo isso, cada um desses pontos é extremamente grave. Todos eles são extremamente graves. Agora, o pacote é absolutamente revelador do mundo que a gente vive. Qual é? A de que as regras, aquelas que nos ensinam que são do Estado de Direito, da democracia, etc., valem para alguns, mas não vale muitas vezes para o próprio Estado. Né? E aí é a grande questão. Que confiança você vai ter num Estado que viola sistematicamente, não é só, por isso já seria gravíssimo, não é só os direitos da sua própria população, mas é do mundo inteiro. Né? Então essa é a grande revelação de Julian Assange, por isso que é tão importante na história, basicamente recente, o que ele traz à tona. E por isso é tão, entre aspas, perigoso alguém agir dessa forma. Eu fui lá nessa embaixada do Equador visitá-lo, ainda quando ele estava lá, antes de ser levado para a prisão, e ele falava algo muito contundente, que era não é comigo só o assunto. O assunto é basicamente mandar um recado a qualquer outro whistleblower do mundo. Olha o que vai acontecer com vocês. Não vai haver perdão, não vai haver nenhum tipo de vamos aqui acomodar essa situação, vamos dar. Não vai haver, porque nós, e ele falava, nós, whistleblowers, somos extremamente perigosos para justamente esses que se apresentam como democráticos e respeituosos do direito internacional, etc., quando a gente descobre todas essas violações que foram realizadas.
Mila, vou para você agora, porque se ele perder essa causa, ele vai parar aí, né, nos Estados Unidos. Então, queria que você falasse um pouco do que se espera aí, do que o governo americano tem feito com relação ao Assange, dá um quadro, pessoal. Pois é, Elo, a situação aqui é tenebrosa. Se isso acontecer mesmo e ele for extraditado para cá, podem se preparar para algo tenebroso. Eu queria só fazer um parêntese antes dessa complexidade das leis de extradição de que o Jamil fala. Eu acho muito interessante que o time de defesa do Assange estava tentando argumentar que essa extradição, esse pedido de extradição, se tratava de um pedido motivado politicamente, porque a extradição não pode ser dada nessa relação Estados Unidos e Reino Unido se a ofensa for uma ofensa política. Então, o argumento estava todo em torno disso. Essa acusação é uma acusação que se sustenta, o que ele fez se sustenta como um ato de espionagem, como um crime de espionagem nos Estados Unidos, ou foi algo que tem uma motivação política? E é por isso que ele perdeu. Então, eu acho muito interessante a gente fazer essa observação aí de que o time de defesa do Assange continua argumentando que trata-se de uma perseguição política. Se ele for realmente extraditado para cá e julgado, ele vai ser julgado pelo ato de espionagem de 1917. Para vocês terem uma ideia da gravidade, é só a gente pensar que esse ato é de 1917, né? Ele foi estabelecido 2 meses depois de os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Então, era um ato desenhado para punir qualquer pessoa que colaborasse com os inimigos de guerra dos Estados Unidos. Então, as punições são dramáticas, é uma das coisas mais graves pelas quais você pode ser acusado aqui nos Estados Unidos, e como mencionou o Jamil também, a previsão é de nada menos do que prisão perpétua, do que passar o resto da vida na cadeia. Elô, você mencionou... penitenciária de segurança máxima. Né? Exatamente. Elô, você mencionou essa questão do Lula, e eu lembro que quando o Lula fez essas declarações em Londres, né, muita gente ficou estarrecida, nossa, o presidente Lula agora se metendo, voltando nesse assunto, o Assange é um bobão. Também tem muita gente que fala, o Assange, esse cara é arrogante, esse cara... Gente, eu falei isso aqui, não importa o que você pensa do Assange, de novo, não é sobre o indivíduo, não é sobre o Assange, a gente está falando do direito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. E o Lula não está sozinho. Em dezembro, o New York Times, eu sempre gosto de lembrar isso, olha o time, New York Times, o Guardian, o Le Monde, o Der Spiegel, o El País, mandaram uma carta juntos, coletiva, pedindo ao governo americano que abandonasse o caso, dizendo isso não faz sentido. Isso abre um precedente que não é contra o Assange, é contra a prática do bom jornalismo. Então, a acusação dele no ato de espionagem para esse grupo não se sustenta e abre esse precedente à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Vale lembrar, a liberdade de imprensa é o que calca a primeira emenda da Constituição americana. Não é só a liberdade de expressão solta, essa primeira emenda se baseia na liberdade de imprensa. Então, os pais fundadores dos Estados Unidos já sabiam da importância disso. A esposa do Assange também ressaltou uma outra coisa, a importância da Austrália nessa batalha. O primeiro-ministro da Austrália, o Albanese, já estava pressionando isso, pressionando pelo fim dessa perseguição, dizendo é preciso que alguém faça alguma coisa, a prisão do Assange não favorece ninguém, nenhum governo, isso só continua um debate que não deveria sequer existir. Então a gente também vai ver o papel aí da Austrália, se é possível eles fazerem um intermédio, fazerem aí um meio de campo importante nessa negociação que não parece nada favorável ao Julian Assange nesse momento, Elô. Vai lá, Jamil. Perdão, só para completar isso, porque é muito interessante o que a Camila está colocando. Eu estive com ele 3 vezes e ainda falei mais uma vez com ele pelo telefone. Você pode ter a ideia que você quiser dele, excêntrico, arrogante, o que você quiser. Ainda que não seja, tá? Ainda que não seja. Mas você pode ter a percepção que você quiser. Agora, justamente essa narrativa de que ele é estranho, etc. e tal, é justamente a narrativa que o governo americano, ou que aqueles que não querem que isso prospere, que essa narrativa ganhe força para dizer, isso é um caso isolado de um maluco, né? Isso aqui não é sobre a imprensa. É sim sobre a imprensa. Isso aqui é sim sobre a nossa capacidade de trabalhar e é sim sobre a capacidade de a gente poder, obviamente, colocar vamos dizer assim, o nosso serviço a serviço, basicamente, do cidadão contra quem? Contra violações do Estado. Né? Porque quem é que vai saber exatamente o que o Estado faz em nosso nome?
né? Então, em nome da segurança americana, quantos... olha aí, eu tinha até cabelo preto ainda, né? É tão evidente vamos assim, o que ele causa, que essa pergunta, o que, em nome da nossa segurança, ou da segurança dos americanos, etc., o Estado americano está disposto a fazer? Quais são as violações que acontecem? E o que ele faz é revelar justamente isso. Tem vidas que são absolutamente dispensáveis quando a segurança nacional, os interesses nacionais estão em jogo. É isso que ele revelou, né? E aí fica muito complicado você se colocar como aquele que defende a democracia, vamos exportar a democracia, vamos criar um mundo mais livre. Para quem? Com quais interesses? Então, tudo isso, eu acho que a Mila tem toda a razão em citar isso, não é sobre a pessoa. Não é sobre um australiano que morava na Europa, que percorria o mundo. Não é sobre ele a história, né? E aí eu acho que é por isso que é tão fundamental, e muito bem que você tenha citado, que às vezes tem uma confusão no Brasil, inclusive, isso é história da esquerda. Olha, eu acho que o New York Times não é exatamente um jornal de esquerda. Com certeza que não é, Jamil. Eu queria pontuar duas coisas aqui. Primeiro, não me estranha nada que o presidente Lula tenha se posicionado dessa maneira, não só por defender liberdade de expressão, liberdade de imprensa e tal, mas por ter sido uma pessoa que ficou presa injustamente. Então, até nesse nível, eu acho que ele se solidariza com Assange. Mas eu acho também, Mila, que tem aí uma outra coisa que entra a política, né? Se a gente lembrar que a Chelsea Manning ficou presa um tempão, porque foi justamente ela que passou, né, supostamente passou as informações, os dados todos para o Assange divulgar a respeito da guerra do Iraque e tal, ela acabou sendo perdoada pelo presidente, na época, Barack Obama. Por quê? Porque ele já estava no segundo mandato. E porque ele talvez tivesse uma visão um pouco diferente da de Joe Biden. Joe Biden me parece uma pessoa muito mais belicista, muito mais da velha escola, né, da dominação americana, do que o Obama aparentemente era. E o Biden ainda está no primeiro mandato. Então, se isso acontecer agora, acho que é uma péssima notícia para o Assange, né? E não sei se seria uma notícia menos ruim num segundo mandato de Biden. Queria saber mais ou menos o que você acha. Olha, eu acho que você está falando algo importantíssimo. É importante a gente contextualizar isso como algo que está acontecendo no primeiro mandato, mas é uma dor de cabeça para o Biden também, viu, Elo? Porque, justamente como eu falei, a linha de frente da imprensa americana, democratas importantes, que são figuras importantes, têm posicionado esse caso como um caso sobre a primeira emenda, que é o que ele é, não tem discussão sobre isso, né? É um caso sobre liberdade de imprensa. Você tem uma pessoa que faz uma investigação, conduz uma investigação, encontra documentos oficiais importantes, reais, e revela esses documentos. É o trabalho do jornalista, é para isso que a gente está aqui, né? O nosso comprometimento, quando a gente faz o juramento lá, né? Quando a gente se torna jornalista, a gente tem esse compromisso com a verdade. Então, na verdade, eu acho que para o Biden também não é uma boa notícia. Eu acho que, se eu estivesse no lugar dele, certamente eu preferiria lidar com esse caso em um outro momento, como você disse, no segundo mandato, e não às vésperas de uma eleição, porque é um caso que, por um lado, traz esse desgaste com alas que olham a primeira emenda e falam, olha, algo tem que ser feito para proteger o direito da imprensa, para proteger a liberdade de imprensa, e aí, à frente, liderando esse movimento, como eu falei, tem o New York Times, mas várias outras publicações dos Estados Unidos apoiando esse movimento, entendendo isso como uma questão de primeira emenda, e a gente tem também, por outro lado, essa pressão dos republicanos que usam o nome do Assange, que é um nome que cola, né? Que é um nome que traz a memória de eventos muito dramáticos para os Estados Unidos, usando esse nome como algo importante, cobrando aí do presidente Biden uma atitude maior em relação a isso. Então, eu concordo com você, Biden é historicamente um presidente muito mais voltado para a política externa, inclusive, do que o Obama, é um presidente muito mais belicoso e é um presidente às vésperas de eleição, quando eles gostam de dizer que estão fazendo coisa, estou explodindo bomba, estou fazendo isso aqui, e não que estão negociando calmamente. Eles adoram, em véspera de eleição, trazer um fato grande, porque isso captura
a mente do eleitorado americano, que é um eleitorado que precisa desse estímulo para sair de casa, já que o voto não é obrigatório. Então, como estratégia política, é muito bom você ter uma grande manchete. E essa manchete, no caso do Assange, se o Biden tentar ponderar e se alinhar com o que a democracia deveria sugerir, com o que forças democráticas têm pedido que o presidente faça, ele pode entrar aí num problema de campanha com os republicanos, que certamente vão usar isso para dizer, se ele se mover nessa direção, que ele é um presidente fraco e por aí vai. Então, como você disse, eu também leio essa situação como uma dor de cabeça para o presidente Biden, mas como uma dor de cabeça ainda maior para o Assange, já que eu acho que provavelmente o Biden vai ter que agir nesse caso e não vai poder perdoar ninguém nessa altura do mandato e às vésperas de eleição. Tá. Eu queria... fala, Jamil. A gente tem mais 3 minutinhos aqui. Diga, Jamil. Eu ia contar como é que era dentro da Embaixada do Equador lá em Londres. Vamos lá, vou te botar uma opção. Ou você faz isso ou a gente fala de meio ambiente e comércio. Pode ser o que você preferir. Não, vamos meio ambiente de comércio. Então. Ô, Jamil, então depois você me manda um WhatsApp, um áudio para me contar, porque eu tô doida para ouvir também. Não vai dar, Jamil, não vai dar. Todo mundo agora vai ficar curioso. Então, pelo amor de Deus, agora você conta. Não, olha, só para vocês entenderem como era delicado aquela situação. Antes de entrar na embaixada, foram várias as condições, basicamente, que a gente foi colocado, né? Olha, fazer fotos só nesse ângulo, não podia fazer foto em outros ângulos, não podia descrever basicamente a vida dele ali dentro, porque, claro, imagina, ele já estava preso, né, no fundo, só para a gente lembrar, era o Rafael Correa, o presidente do Equador, que deixou ele ficar na embaixada, mas ele não podia sair da embaixada para ir para o aeroporto e tomar um avião para o Equador, porque senão ele era preso no caminho. E aí você chegava na embaixada, para entrar, fazer entrevista com ele, tinha um guarda na porta. Você pensava, um guarda para proteger a embaixada? Não, era para garantir que se ele colocasse o pé para fora, ele seria preso imediatamente. Então, ficava aquele guarda gigantesco do tamanho da porta, basicamente recebendo qualquer um que entrava. Você entrava, e aí era aquele... eu achei uma cena absolutamente surreal toda aquela história, porque era uma embaixada de um país sul-americano. O que significa isso? Santinhos, né, colocados na embaixada toda, arte equatoriana, uma secretária que ficava com a música bem alta, e se eu não me engano era uma cúmbia bastante interessante. Depois tinha a senhora que passava o aspirador, isso já mais à noite, que cantava a noite toda enquanto ela passava o aspirador. E esse personagem mundial, né, vestido de camisa da seleção brasileira, né? Então vocês imaginam a situação absolutamente surreal. Acho que já viu, era o samba do crioulo doido, né? E ele falando coisas que naquela época, isso acho que era em 2013, por aí, eu achava meio exagerado. Ele falava o seguinte, além de todas as questões do Wikileaks, ele falava, a internet é o maior roubo da história, é a maior capacidade de Google, etc., roubar todos os nossos dados com a nossa... basicamente a gente entregando todos os nossos dados para eles. Eles sabem tudo de você, eles têm o maior arsenal contra você, que é a tua própria história, a tua própria informação. E eu me lembro naquele momento que pensei, puxa, que exagero, será que é tudo isso? Hoje eu digo, não era tudo isso, é muito mais do que isso que ele imaginava naquele momento. Então o Julian Assange estava absolutamente correto, muito antes de qualquer um falar sobre esses assuntos.